Olá, boa tarde, gente. Tem hoje a presença de uma pessoa muito especial. Aliás, quando eu fiquei sabendo, né, eu tinha entrevistado, né, um psicanalista, e aí depois eu pedi uma indicação para ele e ele falou: Ó, tem uma pessoa que eu conheço que tem um trabalho formidável. E aí, quando eu olhei as redes sociais dessa pessoa e fui verificar, eu falei: gente, por que que eu não tinha entrevistado antes, né? Eu vi a gama de conhecimento, o poder que essa pessoa tem. Nossa, o quanto conhecimento, e aí, né, eu trouxe para a gente, né, para o nosso Fisiecast, né, uma pessoa que é extremamente habilitada, que tem conhecimento, esse conhecimento aqui não vai faltar, e tem algo que a gente prioriza muito, que é bem interessante, que é um trabalho social maravilhoso, né, então isso é muito interessante. Antes de mais nada, a gente pede que você se inscreva aí no nosso canal no Fisiecast, acesse também pelo Spotify, né, você está lá, está no seu trabalho, né, está dirigindo, e coloca aí no seu fone de ouvido e está ouvindo essa entrevista e diversas outras entrevistas também, né? Então, isso é muito legal. E depois tem as principais partes desse vídeo, a gente tem no nosso Fisiacortes, lá você vai encontrar alguns assuntos, os assuntos são mais importantes, você vai ali prestando um pouco mais atenção dentro do seu trabalho. Então, a gente tem o prazer de receber e de trazer aqui, né, a doutora Camila Magalhães. Seja bem-vinda, doutora Camila. É um prazer enorme tê-la aqui participando desse podcast. Acho que tem muito a brilhantar dentro da nossa entrevista, né? Acho que traz assim uma experiência, eu diria que até comentava, é um grande salto que a gente dá hoje trazendo uma pessoa com esse conhecimento. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, de tê-la aqui. Né? Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço muitíssimo o convite para a gente poder ter essa conversa e parabéns pelo trabalho de vocês, porque divulgar a saúde mental e fazer chegar até as pessoas, né, conceitos corretos no sentido de embasados na literatura, né, que tem um trabalho aí da clínica integrado com a ciência, com as ações em saúde, com os projetos, é muito importante, eu acho, para a gente avançar, né, no cuidar de pessoas e não ficar só numa discussão da moda, eu diria, né, como as pessoas Sim, falam, sim. saúde mental está na moda. Eu acho que saúde mental não é para estar na Não é moda, tão... saúde mental é parte de cada um de nós, né? Isso, é. A pessoa fala saúde mental, assunto do momento, então é a moda, agora então vamos falar disso, e aí depois tá. Depois que passa, então já não vai estar mais na moda. E aí, como que fica a saúde das pessoas, né? Então não é algo, você é bem lembrado, não é algo de momento, né? É algo assim que acho que é para a vida toda e esse cuidado, né? Exato. Doutora Camila, então tem um trabalho interessante, e assim, nós já entrevistamos algumas pessoas que falavam sobre saúde mental, e aí vieram falar sobre saúde mental no trabalho, né? Até há 2 semanas eu entrevistei uma enfermeira que ela tem um trabalho muito interessante no CAPS também, então ela trouxe algumas informações, e a gente gostaria de saber um pouquinho mais do seu trabalho. Você trabalha aqui na periferia de São Paulo, né? É um dos seus trabalhos, né? E você trabalha com uma população carente, né? Só antes de mais nada, né? Quem que é um pouco a doutora Camila, né? O que que ela Tá. traz, qual que é né? A sua história, para a gente entender um pouquinho. Quem é a Camila? É uma pergunta complexa, né? Bom, mas eu acho que quem no âmbito aí do que eu faço, né? Uhum. É, eu sou médica psiquiátrica, psiquiatra. Olha, eu já tô tendo um ato falho aqui. Médica psiquiatra. Eu sou pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica da USP e eu sou cofundadora de uma empresa que chama Caliandra Saúde Mental, que é uma empresa que ela começou ofertando saúde mental para a população das empresas, né, para os colaboradores das empresas, treinamento de lideranças, mas a gente desenvolveu um braço, que é a Caliandra Social, para que os projetos e pesquisas que a gente já faz na periferia de São Paulo, em outras periferias também a gente vem dialogando, para que a gente pudesse, então, ter essa possibilidade não só de ter ações, mas que elas fossem, pelo núcleo de epidemiologia, também ações com medidas epidemiológicas ou medidas qualitativas. Então, a Camila é mãe de duas crianças, dois meninos, sou casada aí há
19 anos. Legal. E então tenho uma tarefa complexa de conciliar a clínica, porque eu tenho uma clínica que é Aham. multidisciplinar, com a vida aí que a gente tem nesse pilar tão importante, que é a família, e, e os projetos. Então eu acho que eu sou essa que tento fazer um pouco de tudo, assim, que me interessa, que eu gosto, Sim. e vou Aham. me por vezes me preenchendo de muitas atividades, assim, sempre fui alguém que gostei de fazer muitas coisas, mas que eu acho que esse lugar da saúde mental é o que me interessa muitíssimo. Então, seja na prática clínica, que aí é uma clínica Uhum. diferente desses projetos que a gente tem feito na periferia de São Paulo, mas clínica de atendimento mesmo, né, de pessoas e seus familiares, pesquisa e ensino. Acho que essa tríade tem ficado bem forte aí na minha vida. Ah, bacana, você é um extenso. Então, se você tem trabalho para todo lado, é interessante que são diversos focos, né? E é muito interessante que você consegue atender, acredito que pessoas com de classes sociais bem opostas, né? Pessoas que pensam totalmente diferente. Isso é muito interessante, porque você acho que vai tendo um grau de conhecimento, né? E acho que ao mesmo tempo você tem esse processo de estar caminhando por diversos campos da sociedade e acredito que um acaba ajudando o outro, né? Acho que essas informações elas Olha, percorrem, né? é boa a tua questão, assim, porque da onde veio isso? A gente fez um estudo que chama São Paulo Megacity, que foi coordenado pela a doutora Laura Andrade. Ele é uma pesquisa epidemiológica que compõe um consórcio mundial, que chama São Paulo Megacity, e esse consórcio se chama World Mental Health Survey. O que acontece? Essa é uma métrica que a OMS faz Uhum. sobre a saúde mental da população geral. E nessa pesquisa, a gente percebeu que os índices de ansiedade, depressão, uso de substâncias eram importantes para a nossa população, mas eles eram ainda maiores nas periferias, né? Ou seja, em áreas de maior vulnerabilidade social, de maior privação social. Então, nasceu o interesse de se compreender mais esse fenômeno na periferia, né? Seja do uso de substâncias ou transtornos de humor ou transtornos de ansiedade, estresse pós-trauma, todos esses fenômenos que foram mais prevalentes na população periférica, é, foi algo interessante. E aí foi no município de Sapopemba, de São Paulo, e que há muitos anos a professora Laura vem trocando com eles, que são pessoas que têm uma potência muito grande no sentido de movimentos sociais. Sapopemba é um lugar que tem mais de 300 mil habitantes, hoje já tem aproximadamente umas 50 favelas, né? E 60 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, não dá para a gente dissociar a condição mental da condição de vida que essas pessoas têm, né? Então, os projetos eles surgiram nesse contexto, quer dizer, uma troca, né, um protagonismo de quem está ali na região mesmo, né? A gente está ali trocando cada um com o seu saber, cada um com a sua forma de contribuir, para que a gente pense juntos formas de cuidado, formas de prevenção, né? Então, Sapopemba é um lugar que, além das lutas sociais importantes que eles tiveram para a criação de equipamentos de saúde, equipamentos de atenção social, ONGs e tudo mais, eles têm muito forte a escola de cidadania, um centro comunitário que chama Joilton de Jesus. Ele tem muitas iniciativas relevantes ali, né? O SEDECA, o Centro de Direitos Humanos. Tudo isso foi fazendo com que eles ali já se organizassem para tentar dar para a sua população uma certa proteção e também um envolvimento nas lutas sociais, né, para garantia de direitos. Saúde mental é algo que especialmente não pode ser negligenciado nesse contexto, né? Sim, Então foi sim. aí que a gente surge e aí a gente pensou em começar esse trabalho mais recente, que é um projeto que chama A Gente Precisa de Gente,
com as mulheres de Sapopemba, né? Porque ali muitas têm filhos ou companheiros que foram presos ou mortos ou sofrem violências policiais ou violências do Estado, fome, dentre outras dificuldades, e ficam num nível de estresse ainda maior, né? Então, medo, uma insegurança com o trabalho, insegurança com a violência. Então, imagina a carga emocional, né, que se tem nesse local. Então, a gente começou pelas mulheres, como forma de dar a elas um espaço de troca, um espaço de aprendizagem, um espaço para oficinas, um espaço para literatura, para fazer oficinas de, por exemplo, arpileiras, formas de, através de algum tipo de material, ferramenta, que elas pudessem expressar as angústias, né, que elas têm e tinham ali na ocasião é, das rodas de conversa, e tudo isso mediado por um profissional de saúde mental. Eu acho que o legal disso, assim, de forma alguma a gente está ali para só fazer uma oferta de cuidado, Aham. né? Porque isso a gente tem na rede, claro, que precisa ser Sim, aprimorada, né? Os CAPs, os RAPs, toda a rede socioassistencial, mas a questão é a potência de um espaço como esse é justamente ele não estar num espaço do estigma, né? Do você tem um sim. transtorno e você precisa se cuidar porque você está adoecido. Pode até estar, mas não necessariamente é, a gente tem que caminhar para essa culpabilização, né, do sujeito pela condição de sofrimento dela. Muitos ali estão nesse contexto, né? Muitas delas. Então é um olhar mais assim cuidadoso, mais zeloso com o lugar dessas mulheres. Elas são pessoas muito potentes, interessantes, né? Uhum. E apesar de todas as adversidades, tem uma força muito grande para se unir, para elas desenvolverem projetos, auxílio uma para outra, moradia e tudo mais, né? Elas ajudam umas às outras, tem projetos lá que umas ajudam as outras a construir a casa delas, porque elas entendem que a primeira é, é, condição que vai trazer proteção e saúde é ter um teto, né? Ainda que seja um espaço muito pequeno, muitas vezes, e perto de regiões onde as condições sanitárias não são positivas, mas é onde a gente foi trabalhando com essas pessoas e aprendendo com elas, e a gente trocando e vendo formas, então, delas, sim, procurarem ajuda quando tinham sintomas relevantes, quando o filho está passando por problemas com o uso de substâncias, muitas substâncias em laboratórios clandestinos que existem nessas periferias e por conta disso os meninos estão e meninas expostos a esse fluxo, né, de drogas e tem o dia do fluxo mesmo, que tem o funk, que tem tudo mais, é o lugar deles, eles precisam dos espaços Aham. coletivos, mas é ali que se vende também substâncias que a gente nem sabe o que tem ali, né? E então é informar, falar o que, que é, que não existe cannabis sintética, né? Que são os canabinoides sintéticos, na verdade, é a droga K, que matou muitos jovens recentemente. Então é poder dar informação, cuidado, oportunidade de conversa e caminhos a partir daí, né? Delas terem mais saúde mental. Bacana. Doutora Camila, acho que eu acredito que a gente tem, eu tenho observado isso há algum tempo nesse extrato da sociedade, né, que às vezes as pessoas, somente da periferia, elas têm às vezes uma certa dificuldade de entender esse propósito da saúde mental. E às vezes quando a gente vai trabalhar a questão mental e emocional, e às vezes pelo próprio processo do dia a dia, pelo trabalho, pela correria, elas acabam é, negligenciando isso, né? Fala, olha, esse não é o momento, agora acho que não preciso de uma conversa, eu tenho outras coisas para fazer, porque às vezes a própria demanda do dia a dia ela obriga e ela fala, não, isso não é para mim, né? Isso não é, para minha classe social, né? Isso não é nesse momento. Primeiro eu tenho que resolver as coisas que elas são extremamente importantes, né? E deixa de lado, né? E às vezes não sabe que resolver essas questões mentais, esses problemas que estão aí, eles vão ajudar
de forma extrema em todos os outros aspectos da vida. Essa procura, ela partiu dessas mulheres, né? Elas observaram e entenderam, não, nós precisamos desse aparato, desse cuidado, ou foi o seu grupo, você que observou, não, acho que elas estão precisando, eu vou comunicar, olha, vocês precisam de um atendimento, né? De onde partiu muito isso? É muito boa a sua pergunta, Isaías, porque assim, na verdade, foram vários movimentos que se somaram aí para esse projeto existir. Mas quando então, acho que primeiro o resultado da pesquisa mostrando que de fato elas precisariam de ajuda e conhecer esse dado era muito relevante para essa Sim. população. Então, na Escola de Cidadania, a gente levou vários resultados da nossa pesquisa para trocar com eles, para ver o que eles achavam disso. Dados que a gente coletou, não de pesquisa, mas de troca, de encontros com os equipamentos locais, que nos trouxeram uma preocupação tremenda com as famílias locais, porque essas famílias visivelmente estavam adoecendo, as mulheres procurando ajuda ali, procurando orientação, cada vez mais elas têm procurado orientação ali sobre como lidar com essas questões, elas não vão no CAPS necessariamente, elas vão nesses equipamentos, né, no CDHS, que é o Centro de Direitos Humanos, então, ou no SEDECA, e aí para além disso, a gente fez um pré-projeto, que era entrevistar lideranças locais relevantes para saber delas, que se nós fôssemos implantar algum tipo de projeto local nesse sentido de saúde mental, se ele era relevante e do ponto de vista deles, qual era a importância, a relevância, o que a gente poderia promover ali, que era um desejo, né, na ótica delas, dessa população, e uma necessidade. Então veio de várias forças. E eu acho que somado a isso que você perguntou, e que é muito, muito relevante, que você fala, que às vezes a pessoa fala, não é para mim, né, não procura, tem um estigma. Você tem toda a razão, assim, uma das coisas que a gente faz é tentar dialogar sobre o que é saúde mental, né? Uma coisa é eu definir a OMS, Sim. os livros, mas para você, o que é saúde mental para você, né? E muitas vezes criou-se essa ideia, ou de que saúde mental fosse uma coisa de é, gente maluca que precisasse de um psiquiatra Sim, e aham. internar, sei lá, alguma coisa, né? Ou de que saúde mental era fraqueza ou frescura, pega um tanque aí, lava uma roupa que passa, né? Sim, aham. Frases todas, ou eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho mais o que fazer, eu tenho que cuidar do meu trabalho e tal. Acho que isso melhorou muito, né? Tá se falando cada vez mais que saúde mental é saúde, né? Não há saúde sem saúde mental, porque saúde mental é saúde, é corpo, mente, tudo junto, não tá nem dissociado isso. Mas eu acho que sim, por muito tempo falar em tratamento parecia que era algo ou para quem pudesse arcar com isso, né? Ou que tivesse muito adoecido, enfim, todos esses preconceitos envolvidos na questão da procura por tratamento. Então, a gente tem muitas barreiras, Isaías, ainda hoje, em termos da busca por tratamento, dentre eles são estigma, oferta de serviços, serviços despreparados para receber Isso. essas pessoas, Uhum. julgando, Sim. né, muitas vezes algumas questões pelas quais as pessoas passam, não entendendo de onde essa pessoa vem, o que ela traz com ela de dificuldade. Muitas vezes ela não tem recurso para se deslocar, né? Para sair do seu bairro, para sair do seu local. Isso é oneroso para quem reside numa periferia e vive de ajuda e tudo mais, ou com fome, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente não pode desconhecer essa realidade, né? Então, acho que melhorou, e o projeto tem como um papel, acho que poder dialogar, inclusive, sobre isso, né? Ah, Muitas perfeito. achavam que Aham. elas não tinham tempo para elas, não havia espaço de vida para elas, de preocupação consigo. Era só dentro desse país que a gente vive, que cada vez mais, infelizmente, ainda aumentam episódios de abuso, violência contra mulheres, em que a mulher ainda tem uma posição social aquém, em termos de reconhecimento, de posições em cargos que são ainda extremamente ocupados pelos homens, né?
Então, a gente faz um recorte de gênero, um recorte de raça, dentre outros recortes, quando a gente faz um projeto como esse, porque vai se somando Sim. dificuldade. Aham. Mulher, mulher periférica e negra, mulher periférica, preta ou negra com filhos, desempregada, e assim vai indo. Mas elas são muitas vezes responsáveis pelo cuidado dos seus filhos, dos entes familiares, e elas têm um estresse muito grande para conseguir segurar todos esses pratos, né? Então, eu diria que assim, a gente tira o chapéu Sim, ali sim. para ver a história delas. Por isso que eu falo, a gente aprende demais, né? Porque é o ser humano ali existindo dentro da sua realidade e conseguindo, muitas vezes, claro que tem vezes que é difícil, sem ajuda e tal, mas vencer muitas dessas barreiras a partir de uma coletividade e de uma ajuda mútua, né? Então, o que a gente aprende muito num projeto como esse é que há uma riqueza tremenda desse suporte e do coletivo. Ali tudo se faz dentro dessa mentalidade, né, de que um ajuda o outro. E quando a gente abriu o nosso projeto, elas diziam que aqui uma segura a coroa da outra, né? Como conceito de dororidade. E aí, esse processo aí, essas mães, na sua maioria, os seus que têm muitos filhos, eles são usuários ou maridos, né? Vocês têm constatado que as que mais enfrentam alguns problemas, né, relacionados à saúde mental estão mais relacionados à questão quando são mães que os filhos estão presos, que são usuários, porque às vezes quando o filho, o esposo acaba estando preso, você tem além da ausência ali, né, porque tem a questão financeira também, e tem aquele filho que ele o usuário, que talvez ela entende como um problema constante ali que está no dia a dia, tem um recorte, um aspecto onde você encontra que tem mais essa dificuldade, olha, que a gente necessita mais, que esse grupo de mães é extremamente afetado por isso, ou em geral são problemas que são bem semelhantes, né? E desses problemas que são semelhantes, tem alguns que são muito específicos, não, olha, esse é comum em todos os casos, né? Todas elas Tá. vão passar por esse problema. Bom, o que elas se queixam muito é de que quando você mora na periferia e você tem que trabalhar, por exemplo, fora dela, você tem um tempo muito grande de deslocamento, de não conseguir, de estar fora do seu domicílio e garantir esse zelo, esse cuidado para onde está meu filho? Ele está na escola? Ele saiu da escola? Ele foi para onde? Então são muitas horas em que ela atende quando trabalham, então tem um tempo do transporte, né, que é grande, Uhum. ficam fora de casa e elas se queixam que os filhos estão ali, numa região em que há uma sede muito grande pelo tráfico, porque você imagina, muitas vezes, para fazer pequenos entregas, né? Uma pessoa que vive numa família que não tem recurso, ou que o recurso é muito restrito, aquele ganho ele é muito significativo para aquele Sim, menino, uhum. né? Então, num cenário de muitas privações, elas têm o medo deles se envolverem nesse tipo de situação. Às vezes são envolvidos em situações de pequenos roubos de celular, de não sei o quê, ou de carro de entrega, de compras e coisa e tal. E os meninos acabam muito cedo experimentando álcool ou outras substâncias psicoativas, né? Não só pela concentração de bares que se tem nessas regiões, como também concentração de bocas e de venda de substâncias, assim como as próprias dificuldades que elas têm de vigilância, de garantir o estudo e por passar por determinadas adversidades, muitas vezes as pessoas podem encontrar, e os jovens também, naquele uso, algum tipo de lugar, né?
ou amparo para alguns sentimentos, ou até mesmo um lugar ali onde isso é, de certa forma, mais comum, né? Por isso que muitas delas têm alguém preso ou alguém que foi morto. Nesse contexto, existe uma violência policial muito grande, né? Então, elas têm medo da violência policial, né? Do que vai acontecer com seus filhos. Não é raro elas irem conversar na boca, não quero que venda para meu filho, se você vender vai acontecer alguma coisa com você. Elas ficam uma fera, né? Sim. Óbvio, Ah, né? aham. Porque querem que esse filho fique protegido e não envolto nessas situações adversas, muito menos que eles corram o risco de passar por algum tipo de violência, né? Então, ou ser aprisionado, ou até mesmo machucado e maltratado. Então, é uma situação de tensão social. Então, o que a gente Isso, vê, eu acho que é isso. Isso é bastante falado. Medo da droga, medo da violência, medo de deixar o filho ali, ele não cumprir, né, não ir para a escola e tal. Enfim, ou até se envolver em atos ilícitos. é isso é interessante que até, né, como você fala de Sapopemba, eu estou lembrando agora que eu dei aula, né, eu dei aula há algum tempo, 2020, 21, 22, se não me engano, eu dei aula de TI num colégio lá, me contrataram, eu fui lá dar aula. E aí tinha um aluno, né, que os dois irmãos dele, né, tinham sido presos, né, acho que um estava solto, acho que os dois já estavam. E ele, assim, era o único que não queria seguir o caminho dos irmãos, né, gostava muito dos irmãos, não queria seguir, queria ter uma outra vida, né, não muito longe da periferia em si, mas só não queria ter a vida dos irmãos, Aham. né? E a mãe tinha esse problema, né? A mãe tinha, além dos dois filhos mais velhos terem sido presos, né? E Sim. estarem no mundo, embora e o outro tinha voltado, um começou a fazer entregas, por enquanto tinha desistido. Então ele tinha esse problema em casa também, né? Então aquele filho que não era envolvido com nada, para a mãe era uma certa esperança, né? Que é algo que poderia dar certo, né? Ou poderá dar certo, né? Então acho que é muito essa diferença quando você traz, acho que essas informações, esses problemas, né, que vão surgindo e que essas mães elas acabam enfrentando, acho que a gente consegue ter essa esperança. E só para finalizar, como o nosso tempo está no finalzinho, que gostaria de fazer uma pergunta. E tem assim um processo? Vocês têm uma medição? Olha, até aqui, ok, eu preciso que ela tenha um acompanhamento um ano, um mês, 2 meses e está liberada ou não? Vai contínuo, né? Eu tenho tempo para entrar e sair ou não? Eu só entro e não tem saída, né? Não tem um momento para poder sair. Muito bom. Na verdade, no nosso projeto, a gente tem dois eixos, né? Que é esse eixo é, de atividades psicossociais, de rodas de Uhum. conversa, e um eixo de cuidado. O que que a gente percebeu? Que muitas já tinham passado pelo CAPS, por alguns desses serviços, mas não tinham aderido ao tratamento. E aí, mais no intuito de pesquisarmos essa situação, a gente criou uma modalidade de cuidado em que profissionais do nosso time faziam os primeiros atendimentos, mas depois, destabilizado, devolvia a rede, né? E o que a gente percebeu, então, assim, o tempo que elas tiveram era o tempo de ganhar estabilidade, né? Legal. E a gente fazia uma articulação com a rede para ver quais serviços essa pessoa precisava. Algumas delas, inclusive, precisava de alguma documentação, né? Um RG, fazer a ficha, na rede de saúde, várias, Sim. alguns trâmites burocráticos, outras tiveram uma experiência ruim e outras tinham um certo preconceito em começar um cuidado, então ali foi um lugar para uma quebra desse preconceito, né? Então o que a gente foi percebendo é que as barreiras que elas tiveram ali na vida foram muitas, mas passavam por muitas vezes aquele profissional, apesar da extrema importância da rede de saúde que a gente tem no Brasil e ter sido um modelo inovador para todo mundo, hoje a gente precisa que esses profissionais sejam treinados e sensíveis para essas condições que essas mulheres passam, né? Então, falta às vezes essa escuta, né? Ou poder dialogar com essa mulher para quebrar alguns preconceitos, para ajudá-la a entrar, né, no tratamento quando esse é necessário.
Então, a gente tenta fazer isso só até ela estar bem e migrar para a rede pública. Bacana. Doutora Camila, embora o tempo foi curto, assim, eu acredito que, acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, que é um assunto que eu acho muito interessante. Eu gosto muito desse assunto de lidar com o social, né, de dar uma esperança para as pessoas, porque eu acho que quanto mais conhecimento as pessoas têm, né, quanto mais pessoas estão preocupadas com outras pessoas, eu acho que é isso que move o mundo, acho que é isso que faz a gente ser um ser humano melhor, tornar a sociedade um pouquinho melhor. Até ouvi uma frase esse dia, às vezes a gente acha que a gente é uma gotinha no oceano e acha que sou só uma gota, mas aí a resposta era, mas às vezes o oceano não seria o oceano se não fosse essa gota, né? Então, às vezes, né, a nossa ação, por menor que seja, num mundo tão grande, mas ela faz uma diferença enorme, né? Então, assim, eu acho que parabenizo o seu trabalho, assim, acho que é algo essencial, né? Que mais, né, doutoras Camilas surjam por aí no Brasil inteiro, né? Acho que inspiradas por esse seu Nós somos projeto, um né? time, né? É isso que você está fazendo. Isso, A gente é um oceano, mas é um oceano, acúmulo dessas gotas todas. Somos muitos aí, a gente tem feito um projeto juntos e tem sido muito importante, satisfatório, até para a gente brigar aí por políticas públicas mais humanas e inclusivas. perfeito. Muito obrigado, mas doutora Obrigada. Camila. Como que a gente te encontra? Como que eu posso encontrar? Como que o pessoal acessa? Na, pode ser no doutora.camila Magalhães no Instagram para a gente ver esses conteúdos e entrevistas tal. E o que precisar de mim tem lá meus dados. Ah, ótimo, doutora Camila. Muito obrigado mesmo, viu? Um ótimo trabalho, né? Continue com seus projetos. Você está fazendo diversos projetos que deem todos certos, né? Que sejam todos aí de acordo com o que você está pensando. Com certeza Para vai dar vocês tudo certo. também. Que vocês tenham muito êxito aí em tudo que vocês têm feito. Parabéns. Tá, muito obrigado. A gente agradece você que acompanhou o FizieCast e até a nossa próxima entrevista. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado.